já as benesses do dia. No início da semana, muita gente bota o domingo como início da semana, né? Nesse início de semana, finalizando quase o mês de outubro e adentrando para o final do ano. Passou tão rápido. E assim é a nossa vida. Realmente, em átimos, nós vamos vivendo e às vezes, quando não estamos despertos, quando não estamos lúcidos, esquecemos de viver e a vida já passou. Então, que possamos aproveitar todos os momentos de reflexão, em que a gente possa equilibrar o nosso coração e nossa mente em algo construtivo e elevado, como normalmente vemos e ouvimos nessa casa, em outras casas, seja qual for a nossa religião, que possamos buscar a mensagem consoladora do Cristo para a elevação da nossa alma sempre, porque a tribulação da vida, com certeza, nos chama de muitas formas para caminhos de desesperança, de tristeza, desolação, para o caminho da depressão, mas nós temos esse instrumento maravilhoso dado pela espiritualidade amiga, ao comando de Jesus, e que Allan Kardec, a quem homenageamos nesse mês pelo seu natalício no dia 3, como já foi comentado aqui nessa casa, foi exposto, homenageando a ele, o insigne codificador da doutrina espírita, que nos deixou esse legado e que por isso hoje estamos aqui. Então que possamos aproveitar esses momentos, e eu convido a todos que a gente possa fazer uma viagem no tempo e em busca de alguém muito querido, que fala sempre aos nossos corações e às nossas mentes, e que arrasta pelo seu exemplo, pela sua humildade, pela sua pureza, pelo seu grande amor, que é Jesus. O tema da nossa palestra, em que a gente convida a todos, e eu trouxe algumas ilustrações nas lâminas que vamos projetar, exatamente é eu que sou brando, como está aí, tá? E está baseado no livro Trigo de Deus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, Adivaldo Pereira Franco, e o embasamento está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando, sou manso ou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve, ou melhor, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele sempre se confunde. Então, essas são as narrativas de João, no capítulo 11, e do qual nós vamos tomar como base para a realização, do estudo que Joana de Ângelo nos traz. Então, vamos fazer essa viagem. Os astros eram quais crisântemos luminíferos, incrustados no velário da noite. Pareciam lanternas mágicas, como nos diz o olhar romântico de Amélia Rodrigues. O dia havia sido especialmente sufocante, quente, como nos dias que nós presenciamos aqui na nossa cidade. A ardência do sol uniram-se às necessidades que empurravam multidões compactas a Cafarnaum, lá onde estava Jesus, na busca de consolo e pão.
que as mãos generosas do Rabi distribuem em abundância. A notícia de Jesus, da sua chegada e daquilo que ele vinha trazer como promessa para os corações, havia se espalhado. E multidões compactas, como está narrando a nossa mentora, iam ao encontro de Jesus, em busca do consolo para a alma e pão para os seus corpos. Hoje ainda isso acontece. Quantas multidões, quando aparece alguém que se lhes favorece com consolo e pão, elas se movimentam, às vezes até de forma autômata, não sabendo bem o que querem e o que vão procurar. Imaginemos na época de Jesus, onde era raro o movimento de misericórdia em benefício de um semelhante. As castas sociais eram bastante evidentes: os ricos, os cultos e os miseráveis, assim que se separavam. E aos miseráveis ninguém tinha consideração. A lei do amor ainda não havia sido anunciada para a população. O perdão era algo inimaginável nos corações, porque a lei mosaica, baseada na lei de Italião, do dente por dente, olho por olho, era a regra de convivência. E aquele que errava ou pecava, distorcendo o seu alvo, era vítima de perseguição e era vítima do seu castigo merecido. Então, os corações que precisavam de consolo, apesar dos seus desenganos, não tinham um porto seguro onde encontrar. Imagine, então, quando uma notícia de que alguém que distribuía o seu coração aberto, o amor, o reconhecimento, o perdão, falava notícias de um Deus maravilhoso que consola, que entende, que aceita, que perdoa, não mais aquele Deus vingativo e perseguidor que eles estavam acostumados a ouvir e a temer, porque o medo, como ainda é muito comum em grande parte das igrejas, mesmo as reformadas, do inferno, do castigo, ainda é o mote para se ganhar os adeptos e para se manter num cabresto psicológico aqueles seguidores. Então a notícia do amor era uma novidade e muitos acorriam. A notícia de alguém distribuindo o pão, a comida, o alimento, que era escasso, porque pouco se produzia, não havia indústrias naquela época, não havia o alimento farto que hoje nós temos, era muito difícil. Então, a todos, isso era uma novidade. Então, essas multidões eram compactas, como nos diz a narrativa de Amélia. Mar humano, a simbologia que ela coloca, essa analogia, o mar humano em agitação. Os grupos sucediam-se em términos, como todas as dores se houvessem omiciado, escondidos nos seus corações. E o mestre, aquele que lá estava, generoso, abrindo seu coração em suas mãos, era um dever, atendê-los sem cessar. Muitos de nós que lidamos na assistência social temos essa impressão, não é mesmo? Que as pessoas, às vezes, por pior a dificuldade que estejam passando, elas exigem. Nós somos assim. Talvez não passemos necessidades financeiras, materiais, mas quando nós temos mesmo as necessidades de ordem emocional, de ordem psíquica, nós exigimos que as pessoas nos atendam na medida da nossa necessidade e no momento que queiramos que elas nos atendam, na maneira que achamos que elas devem nos atender. Então esse mar confuso, revolto, chegava como ondas até Jesus para que ele fosse atendê-los. Era uma exigência.
Mas ele, com incomum compaixão, ele socorria mediante ação luarizadora e a palavra de esclarecimento, logrando assim serenar a maré agitada dos corações. Essa palavra é tão linda, luarizadora. É como um banho de lua que vem numa noite suave acalmar as nossas mentes, quando a gente se permite isso. No privilégio de Itajaí, à beira de uma praia, por exemplo, ouvindo as ondas do mar, sentindo a brisa que o mar carrega e sentindo também a luz da lua. Como não acalmar os nossos corações? Mas às vezes estamos tão agitados que não percebemos. Passamos como se fosse uma flecha por esses lugares tão lindos e não nos permitimos nos deixar um pouquinho, um momento de felicidade. Mas Jesus tinha uma compaixão infinita. Ele tem uma compaixão infinita, porque a sua ação ainda é duradoura. Ela ainda é persistente, ela ainda é atual para os dias de hoje. Jesus, ele não desapareceu. Ele apenas pode não estar visível a nossa orientação visual, mas está para aqueles que conseguem senti-los. E ele então a todos serenava os corações, mesmo naquela maré incessante que chegava. Mal ele terminava de atender um grupo e o outro chegava, repetindo as mesmas paisagens morais. O interessante que a mentora destaca é que os grupos vinham aos magotes, como nós vamos ver, aquela multidão, mas mesmo na mesma tônica, repetindo as mesmas tônicas, as mesmas queixas, as mesmas bravatas, as mesmas exigências, e Jesus não se cansava. O aspecto dos infelizes enternecia e chocava. As chagas morais expostas da maioria em feridas purulentas confraternizavam com as perversões que a muitos levaram aos estados de alucinação. Aos magotes misturavam-se leprosos e crianças em andrajos, e os estropiados conduziam cegos que blasfemavam. Esse era a paisagem daquilo que chegava até Jesus. As chagas que o corpo manifestava, na realidade eram chagas morais que estavam se exteriorizando, porque há muito aqueles espíritos vinham experimentando as mesmas viciações morais, como ainda acontece conosco, e se manifestam de forma física. Hoje estudamos as doenças psicossomáticas e vemos que não existem doenças, na realidade existem doentes. Nós acabamos por fazer externar nos nossos corpos de múltiplas formas aquilo que o nosso psiquismo vai elaborando, através da mágoa, através da ira, do ódio, da inveja, do ciúme, da sexolatria, do glutanismo, que é o comer demais, em excesso. Tudo isso para numa tentativa de aplacar as nossas ansiedades, as nossas dores, e se manifestam então as doenças psicossomáticas. Então essas chagas purulentas, como ela nos narra, já eram, como diz também, o reflexo daquilo que carregavam em abundância no seu psiquismo. E inconscientemente eles se chegavam então à fonte de cura, que era Jesus. Muitos não percebiam que Jesus, apesar de curá-los fisicamente, buscava o seu interior, a sua essência humana, para que lá houvesse realmente a verdadeira, a grande transformação, que é aquilo que nós ainda estamos aprendendo a encontrar. Todos desejavam solução imediata para os desenganos e ulcerações.
mas sem manterem a dignidade ante a dor, nem a tolerância em relação uns aos outros. Mesmo a dor, nivelando os homens, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, faz com que a gente não se sinta como igual. A gente se sinta ainda diferente um do outro, disputando espaço, disputando o melhor, querendo tomar vantagem, tirar vantagem de qualquer situação. Engalfinhavam-se em discussões incessadas, por motivo nenhum. Qualquer coisa era motivo de uma arenga, né, como fala, de uma briga, de uma discussão, demonstrando o grande atraso moral que carregavam e que estagiavam, não raro terminando em pugilato vergonhoso. As brigas eram comuns. Imagina uma grande multidão e ninguém se entendendo. A balbúrdia que estava naquele momento. Todos esperando por uma bênção do céu. Ali estava um profeta, como eles diziam, como chegava a notícia até cada um. Mas o representante de Deus, e nem ele, mesmo assim, acalmava os seus anseios. A presença de Jesus, porém, magnetizava-os, os acalmava, já que ficavam na expectativa de também serem atendidos. Jesus tinha esse poder, tem esse poder. Eu fico me imaginando muitas vezes na presença do Mestre. Eu acho que eu não suportaria, né? Eu acho que a maioria de nós pensa assim. Se quedaria logo, eu que sou emotivo, logo eu estou pensando em chorar aqui, ó. Já me desmancharia em emotividades, porque o seu magnetismo é penetrante, é imenso, alcança distâncias que a gente nem imagina. Se Chico Xavier, dizem, quem se aproximava dele, ele já emitia muitos passos de distância, né? Um halo energético de pura suavidade e de perfume, às vezes, também nas demonstrações ou nos lugares onde ele estava. Com incomum compaixão, ele socorria mediante a ação luanizadora, como falamos, e a palavra de esclarecimento, logrando assim acerenar a maré agitada dos corações. Se nós pudéssemos medir as intensidades, as vibrações que saem das mentes e se projetam como ondas magnéticas no ambiente em que estamos, e essa ansiedade eram exatamente como verdadeiras marés dos corações agitados que chegavam até Jesus. Mal terminava de atender um grupo, o outro chegava, como já falamos. A notícia dos seus feitos, como um perfume que se espraiara no ar, chegava às regiões mais distantes, e os infelizes acorriam exaustos e ansiosos à sua busca. Ele nunca deixava de atender, envolto no halo de ternura, da piedade, do amor que o caracterizava. A noite, desse modo, ainda se apresentava morna, quando os ventos brandos começaram a amenizar aquele calor do dia, como agora, né? A gente sente a brisa suave que vem do mar, vai acalmando o calor que estava amenizando naquela região do Mar da Galileia. O Senhor, então, após um breve repasto, uma comida singela na casa de Pedro, busca a praia e senta-se para refletir. O que Jesus pensava? O que ia no seu coração? O que ia nas suas mentes? Depois de uma experiência que se sucedia nos dias após dias, vendo a agitação dessas marés de tantas ansiedades, o que Jesus pensava? Com que olhar
de ternura, com que sentimento de piedade, misericórdia, ele analisava os seus irmãos terrenos naquela situação. Quanto anseio contador, quanta miséria humana ele precisava distribuir assim então, além do pão que mitigava a fome dos seus corpos, o pão espiritual, para lhes trazer algum consolo, alguma esperança, para que eles pudessem olhar com cabeça erguida para o futuro, para viver um pouco melhor, com dignidade as suas vidas, que eles próprios se achavam vidas miseráveis. E esse sentimento de miserabilidade é que faz com que as pessoas se revoltem, e vemos então as cenas de extrema violência que nos cercam, exatamente porque não existe expectativa, apenas um futuro incerto. Existe a revolta daqueles jovens, daquelas mulheres, daqueles homens que não conseguem entrever um amanhã promissor, um amanhã cheio de esperança, porque ligados somente à questão material e dos gozos e das conquistas e do poder que para eles lhes foi subtraído, entram numa agitação de revolta e vemos a grande angústia porque a sociedade está vivendo e experimentando. Nós podemos pensar, somos responsáveis, somos corresponsáveis com relação a isso? Talvez não sejamos responsáveis diretos, mas nós temos a oportunidade de ajudar de qualquer maneira. Precisamos encontrar uma. Jesus, ele veio então tentar acalmar essas dores junto com aqueles que o seguiam, os seus apóstolos. E assim então ele pensava, o que mais fazer? E o suceder dos anos, e depois que eu me for, como será? Como será que eles serão atendidos? Quem os irá abrigar nos seus corações? Com certeza, ele tinha uma visão muito mais privilegiada do que nós temos, que nós somos imediatistas. Mas Jesus sabe esperar, e Ele espera por nós, para que possamos fazer a verdadeira revolução do amor na face da terra. Acercando-se com discreto respeito, João, o discípulo amado, assentou-se a seu lado e, contemplando-lhe o perfil recortado no claro escuro da noite estrelada, embriagou-se de emoção. João, então, que era muito jovem, segundo as narrativas, ali estava, procurou buscar Jesus no seu recolhimento, e com muito respeito, sem fazer barulho, ele se acercou de Jesus e, emocionado, senta-se ao lado do Mestre. Jesus lhe percebe a presença. O divino amigo sorriu, como aquele mais velho que percebe uma criança que chega ao seu lado, e já experimentando aquilo que virá, ele sorri, esperando que o jovem exteriorizasse os pensamentos. Se Jesus sempre aguardava, ele não se antecipava, ele esperava que os homens, que aqueles que ali estavam junto com ele, viessem e espontaneamente dissessem o que quisessem. Ele dava essa liberdade como um amigo muito querido que recebia todos aqueles homens que estavam junto com ele. Conhecendo o ser humano desde o seu princípio, nunca se apressava, deixava-se inquirir. Jesus nos conhece desde o nosso princípio, o governador espiritual da terra, ele que esteve desde os momentos em que o bólido incandescente, que mais tarde formaria a terra, se destacou das forças telúricas do Sol e sozinho começou um processo de evolução que está muito bem escrito em A Gênese, lá em Evolução em Dois Mundos, de Emmanuel, que precisamos entender, estudar, e que a própria ciência humana
nos traz referências com relação a isso, mas muito bem descrito pelos Espíritos esse processo de evolução. E Jesus estava, desde o princípio do planeta Terra, presidindo a sua formação e a sua evolução. E também acompanhou o início da atividade humana no planeta Terra, sabendo, quando recebeu os exilados de Capela, de todas as nossas necessidades e mazelas que trazíamos das Pleiades também, e aqueles homens que estavam no processo inicial da sua evolução do mundo primitivo, e assim fazendo então uma contextualização do nosso processo de evolução. Então ele nos conhece desde o princípio, como aquele pai que conhece seu filho desde o ventre da sua mãe e o acompanha desde sempre a partir dessa vida, com amor, sempre com um olhar atento. Sentindo-se carinhosamente recebido, o filho de Salomé e Zebedeu externou, medindo as palavras, com muito cuidado. Com muito cuidado, ele se atreveu, tomou coragem e falou. Quanto da misericórdia do Pai Celeste para conosco, ele estava exatamente emocionado com tudo aquilo que ele via, percebendo aquela movimentação de tantas almas humanas buscando o Mestre no seu anseio imenso, e vendo que o Mestre não se cansava e a todos atendia com imenso amor, com imensa misericórdia, ele comparou então aquela atividade de Jesus, sabendo, Filho de Deus, amantíssimo Pai, com uma fonte cristalina que nunca se cansa de jorrar água, de oferecer água límpida, muitas vezes, mesmo a despeito daqueles que vão lá e teimam em sujar a água que está sendo oferecida. Mais tarde ela se renova e com a mesma qualidade ela vai se descedentar àqueles que dela se aproximam. Infinitamente misericordiosa, essa fonte é Deus. E Jesus, como a sua manifestação mais pungente para nós, habitantes do nosso planeta, veio exatamente demonstrar isso. A imensidade da misericórdia de Deus. Tem várias demonstrações aí de quem seria João, né? Nós não temos uma fotografia, mas dá para imaginar aquele discípulo jovem tentando aprender, mal saído da adolescência, como nos narram, ele estava descobrindo a vida e num momento precioso para a evolução desse espírito, não é mesmo? Com ênfase, então, ele interroga Jesus: de onde procedem tantos males que aturdem os seres humanos, Senhor? São tão diferenciadas as dores. Aquele jovem prestando atenção em tudo, naquilo que ele estava tão expectante. No entanto, todos aqueles que a sofrem apresentam desesperados e em rebeldia, vencidos. Por que, mestre? Aí Jesus tem a compreensão de que o jovem queria penetrar na causalidade, nas causas das dores, porque ele já percebia que as dores daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, muitas pequenas carregadas nos colos, muitos jovens trazendo ulcerações leprosas na sua pele, muitos cegos, muitos estropiados, ele tinha certeza que os males não residiam apenas naquela existência. Algo lhe dizia que algo anterior era exatamente onde estava a causa de tantas dores, mas também percebia que eles se demonstravam, apesar de tantas etiologias de dores, a queixa era a mesma, a revolta era a mesma, a forma de se manifestar era a mesma, trazendo, vamos dizer, a igualdade
de como o ser humano reage. O benfeitor, então, Jesus, olha em volta da noite e lembra João, quando da passagem em que ele cura o cego, o jovem cego, que nós comentamos aqui, e que, depois de curar, fazendo uma pomada, uma pasta, com o seu cuspe e areia, a saliva e a areia, ele aplica nos jovens daquele cego, dos olhos do cego de nascença, e ele manda que ele vá até o tanque de Siloé, ele se lava e manifesta que havia voltado a ver. Os seus discípulos indagam: quem então havia pecado, errado? Porque tinha-se o conhecimento, a cultura de que o mal físico, principalmente o mal de nascença, estava atribuído a um erro do pai, das gerações anteriores, porque aquela criança, a compreensão humana, dizia que ela não tinha tido ainda a oportunidade de errar, de pecar. Então, por que se manifestava? E a explicação, porque não se conhecia as leis da reencarnação, era exatamente essa. Nas gerações anteriores havia o pecado. Mas Jesus informa então aos seus discípulos e àqueles circunstantes que ali estavam, no momento que ele curou o cego, que nem eles, nem seus pais, nem gerações anteriores haviam errado. Mas ali ele estava, por uma vontade dele, antes de reencarnar, como um instrumento para atestar o grande poder de Deus através das mãos e da vontade de Jesus. Pedro, ou melhor, João, reflete, lembrando aquilo que Jesus havia explicado, mas ele disse: então quem será que erra para acontecer tantas mazelas com esses homens e mulheres e crianças que estão aqui? Ele queria entender se estava naquela mesma relação de causalidade que Jesus havia explicado com relação ao cego de nascença, a que Jesus explica. O espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança através de experiências corporais sucessivas, além da reencarnação, que nós não tínhamos notícia ainda naquela época, mas que agora a doutrina espírita nos traz límpida, como a água daquela fonte que acabamos de falar, explicando para todos nós quais são as origens das aflições humanas anteriores a essa existência. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz as causas atuais e as anteriores das aflições. Se não encontramos explicação nas causas atuais, porque muitos dos males que hoje nós sofremos e sorvemos estão atualmente, ligados a uma atividade, a um erro nosso, que nos traz um problema de saúde, um problema financeiro, um problema emocional. Aí estão as causas atuais das nossas aflições, e vamos sorver essas aflições. E precisamos estar preparados, e precisamos estar fortalecidos, e aí buscamos então ajuda profissional, ajuda espiritual, para que nós possamos sair desse problema. Mas quando não existe a explicação, e não é atual a origem de um problema, por exemplo, um problema de nascença, uma cegueira, uma surdez, uma idiotia, uma microcefalia, como estamos vendo, muito em evidência agora, em função dos problemas relacionados aí ao vírus Zika. Onde explicar tudo isso? Porque a dor, ela tem uma explicação. A dor, ela não é punitiva, como pensávamos até o advento do Espiritismo, e como era propugnado, como falamos até para fazer medo, Temos que estar na igreja, porque senão entramos em pecado, e se não formos absolvidos desse pecado, nós vamos morrer e vamos para o inferno. E lá o tormento será eterno. Não é assim que aprendemos? Ainda trazemos, como muito falou Gerson ontem na palestra dele, esse atavismo
que ele está incrustado no nosso psiquismo e que nós precisamos reformular isso. E o grande objetivo em toda a reforma íntima é exatamente tentar racionalizar, né, esse atavismo aí, quer dizer, nós somos criaturas que podemos ter errado, que ainda talvez estejamos errando, mas que temos toda e completa capacidade de acertar e reformular os nossos passos e os nossos caminhos, não é verdade? Então, Jesus demonstrava esse conhecimento dessa forma, para que o entendimento de João fosse também progressivo. O nascimento na carne é continuação da vida, assim como a morte é prosseguimento em outro nível. Trazia informação para João de que ninguém morre. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem numa nova experiência, nesse carreiro da vida, para aprender, não é para sofrer, é para aprender. O sofrimento pode ser uma escolha, mas na realidade nós não viemos para sofrer, nós viemos para aprender. Mas por que então existem as dores desde o nascimento? É aprendizado. Se nós olharmos com essa conotação, com esse foco sobre a dor, sobre o sofrimento, ele se transforma completamente. É uma oportunidade de reparação e não um castigo. É como a criança que a gente aconselha, que acorda de manhã, ela está naquele soninho bom da noite, né? Ainda terminando o soninho, e a gente tem que acordá-la, como passamos por essa experiência. Que preguiça, às vezes dá uma dor, né? Mas é necessário enfrentar muitas vezes as manhãs friorentas do inverno para ir para onde? Para a escola. E lá passarmos um período de aprendizado, mas vamos retornar para as nossas casas, não é isso mesmo? A vida é mais ou menos essa jornada. Se nós nos revoltarmos no processo de aprendizado, se nós nos queixarmos de irmos para a escola, ter que levantar todo dia, tomar banho, fazer tarefa, aprender as mesmas lições, conviver com os coleguinhas de escola, nós vamos tornar esse processo educativo muito difícil. Mas aquele que é o bom aluno, que vê a perspectiva do mais tarde, de tudo aquilo que ele está conquistando para o futuro, ele faz aquilo com grande prazer. E esse processo, então, passa célere, ele só vai aproveitar. Assim somos nós na vida. Se nos revoltarmos com a expectativa do dia a dia, do dia que se inicia, será muito mais difícil. Nós já sabemos tanto, mas quantas vezes nos deixamos cair nessa armadilha? Não é mesmo? Passamos momentos difíceis. Um dia está tão claro, mas nós temos a teimosia de olhar para a janela com as lentes esfumaçadas do nosso pessimismo. Quando a gente, nossa, que dia feio, que dia horrível, vai chover, tira o óculos, porque o óculos é de lente escura. Quando a gente tira o óculos, então, vê um dia maravilhoso. Não é mesmo? Jesus, então, estava demonstrando assim para João. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre a esforço do amor ou da aflição. Os dois caminhos da nossa emoção. Amamos ou sofremos. Mas se sofremos mesmo amando, precisamos aprender então a amar a dor. Não é isso? Porque é o caminho. E quando vemos que a aflição é reparadora, educativa, nós entendemos melhor. Muitos dizem, você vai para o centro espírita ou pelo amor, aceita, né, quer aprender, vai, ou vai pela dor. O cachorrinho da dor que vai lá trazer a ovelha de novo para o rebanho, como diz aquela figuração daquela parábola. Mordendo o calcanhar da ovelha e ela chega sangrando e gritando de dor. São os caminhos para que nós possamos aprender e evoluir. Quando erra, o espírito se compromete
retorna à mesma situação para aprender e reparar. O sofrimento educandário que disciplina e corrige, impulsionando-o para a frente, sempre, sem solução e continuidade. Não existe o regresso, sempre o progresso. Até quando depurado, evoluído, adianta-se sem chaga e deixa que brilhe a luz do bem, que em todos jaz. A espiritualidade nos traz essa informação. Nós temos a semente de todas as virtudes. Precisamos ser um jardineiro fiel, que saiba regá-las, cuidá-las para que germinem, cresçam, floresçam e frutifiquem. Todas as virtudes jazem, latentes, como dizem os Espíritos, em nós. Precisamos entender isso. E aí João ainda pergunta: e por que sofrem então os bons, enquanto os maus parecem progredir? Ele insiste. Não é assim muitas vezes que a gente vê? Muitas vezes a gente se queda numa desolação psíquica tão grande, principalmente quando vemos os noticiários que nos trazem as páginas tão tristes do nosso cenário nacional, principalmente, mas também não só no nacional, no cenário internacional, num momento específico e muito crítico em que a humanidade vive, de tantos combates pelo poder, de tanta violência que ainda graça ao mundo, nós ficamos nos inquirindo por que parece que o mal ainda prevalece, porque parece que aqueles que não deveriam estar na coordenação do poder têm esse poder na mão para fazerem mau uso desse instrumento. Mas a espiritualidade nos explica que nós estamos vivendo momentos exatamente de polarização entre o bem e o mal. Aqueles que escolheram esse lado do desengano, da ilusão pelo poder, pelo dinheiro, pelas coisas materiais, são espíritos que tiveram, talvez estejam tendo a última chance de continuar no nosso orbe terreno. Talvez sejam convidados pela sua própria iniciativa a, depois da desencarnação, virem a ocupar outros planetas. Esse é o grande momento de transição que a espiritualidade já nos anuncia desde o século XIX, e que foi ontem comentado pelo Gerson, quem esteve aqui. Nós precisamos estar atentos. Então não nos deixemos levar nessa revolta incessante que nós acabamos caindo nessa armadilha psíquica e vibracional. Jesus está sempre no leme, da nau humana. Por mais que esteja, nós estamos estarrecidos, e eu não me deixo de quedar quando penso nesse número, preciso até vigiar melhor as minhas emoções com relação a isso. São 65 milhões de refugiados no planeta. É um absurdo quando a gente vê em números, nos números absolutos, 65 milhões de refugiados banidos das suas terras, sem esperança, jogados no mundo, e com pouco ainda se está fazendo por eles. Então são momentos decisivos para o planeta, e nós precisamos acordar para esses momentos. Jesus então vai responder João: aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que antes exerceram a maldade, a lei da reencarnação. Quando poderiam ser nobres que optaram pelo crime e agora recomeçam o caminho alquebrados pelo sofrimento, que compreendem a necessidade de elevar-se, embora a contributo das aflições. Olha aí, as aflições trazendo a gente de volta para a nossa realidade. Eles serão consolados. Enquanto isso sucede, o Pai Amantíssimo proporciona aos outros oportunidade de ação dignificante, que preferem utilizar prejudicialmente
gerando efeitos tormentosos que advirão no futuro. Nossos atos não ficam sem o contraposto, né? Ação e reação. Essa é a lei da evolução. O tempo é um suceder infinito de horas, e como não há pressa na evolução, todos se levarão mediante a escola pessoal. Eu tenho ensinado o amor por ser o único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmo. Todavia, os homens, preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para atirá-la fora, a paz para convertê-la em conflito. Na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física, pensando na outra realidade do ser eterno. A realidade da vida física é a efemeridade dela. Estamos aqui de passagem, vamos voltar. A realidade da nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Há alguém vindo pela primeira vez aqui hoje? Então, talvez para ela isso seja uma novidade, mas para a maioria de nós não. Né? Não é novidade. Então ela já conhece. Então, para ninguém aqui é novidade. Tá? Eu vou contar uma novidade para vocês. Nós somos espíritos em evolução. Tá? E aqueles que estão lá em cima, nas aulinhas de evangelização, também são espíritos, esperando essa nova oportunidade que está nas nossas mãos. As gerações futuras estão com a sua felicidade nas nossas mãos. Aquilo que nós fizemos no futuro, que nós vamos premiá-las ou vamos lhe emprestar momentos de aflição ainda continuados. Já estou terminando, tá? Como, porém, mudar essa situação, ainda termina perguntando João. A única solução para o encontro da felicidade é não fazer a outrem o que não gostaria que esse lhe fizesse. E a alternativa é vir a mim todos os que se encontram cansados e aflitos, tomando sobre os ombros o meu fardo, recebendo o meu jugo, pois só assim os consolarei. As ânsias da natureza silenciavam na paisagem da noite em festival de estrelas. Estendendo a mão na direção do amoroso apóstolo, em silêncio Jesus rumou com ele para a casa adormecida de Simão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos guardar essas máximas para a nossa reflexão da noite, antes de entregarmos o nosso corpo ao sono físico. Vamos refletir sobre isso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave